Bem-vindos ao nosso novo episódio. Meu nome é Siegfried e neste episódio nós vamos falar sobre divindades. Éramos para falar nesta semana sobre água, fogo, terra e ar. Mas acontece é que, se nós falarmos já nessa parte, vocês vão ficar aborrecidos e vai ficar um mau final para esta parte. Porque esta semana nós vamos terminar a primeira temporada. Acho que esta semana chega ao 12º episódio e vamos ficar então na primeira parte. Depois vamos ter umas férias durante alguns dias, que eu vou deixar a data que volto no último episódio. Eu deixo na descrição para vocês verem quando é que eu vou voltar. Então, depois que recomeçarmos as aulas, podemos fazer alguns episódios extra pelo meio, alguma coisa diferente, mas não vamos seguir as aulas para que dê tempo para descansarem e para que coloquem em prática. Se tiverem amigos que querem fazer o curso, já sabem, falem com eles, convidem-nos a participar. Se é a primeira vez que estás a chegar aqui ao canal, inscreve-te e deixa depois um comentário, se quiseres. Ao compartilhar, já sabem que estão a ajudar o canal a crescer. E isso é importante porque também me poupa tempo. Última coisa, antes de começarmos a aula de hoje. O curso de Magia Financeira Dom João do Dinheiro, que ele tem o valor de 9,99€, fica à volta de 39 reais e qualquer coisa. Ele está disponível até ao final apenas deste mês. Depois eu vou retirá-lo do canal. Ele foi uma tentativa para eu criar uma nova forma de ensinar, porque era um trabalho que permitia realmente fazer isso, permitia criar uma nova forma de ensino, que eu acho que funcionou. Eu acho que realmente resultou, porque o número de dúvidas reduziu bastante. Portanto, acredito que realmente seja uma forma mais fácil de ensinar. Bem, vamos à aula de hoje então. Nós vamos falar sobre divindades e vamos falar sobre deuses primários e deuses menores, ou deuses forma. Portanto, o caso aqui que estamos a ver é um deus forma. Os deuses primários são entidades que se atribuem à criação do universo. Existem vários nomes para eles. O mais comum hoje em dia na nova geração é a fonte de tudo que existe. No caso, quando estamos a falar do hermetismo, nós referimos a ele como previdência divina. Existem outros nomes para se referir a este deus originário. Este deus primário, ele sempre teve em todas as tradições, todas as culturas, tem uma referência àquele que foi o criador de tudo o que existe. E esta versão que eu estou aqui a falar é sobretudo a versão de metafísica. Metafísica é, para quem não sabe, estuda, se nós virmos o bordado como toda a criação, vocês sabem certamente o que é um bordado. As linhas por trás desse bordado é a metafísica que estuda e explica como é que havemos de fazer esse bordado na realidade. Como criar a realidade a partir desse bordado. E a fonte de tudo que existe, então, é o nome que nós atribuímos a quem criou o bordado. Os deuses menores, ou deuses forma, em Portugal ou em português, os deuses menores é o termo mais comum utilizar-se. Poucas pessoas utilizam o termo deuses forma. Normalmente utiliza-se a versão inglesa. É mais comum hoje em dia, principalmente na nova geração, porque leem muito em inglês e acabam por se utilizar muitos termos em inglês em vez de ser em português. E isso, por exemplo, portal entre as dimensões, vê-se muitas vezes a utilizarmos outro termo, então. Que eu tento evitar aqui no canal. Eu acho que nos primeiros hangouts que eu fiz, eu acho que eu utilizava os termos em inglês, mas depois apercebi-me que não era correto e não faz sentido estarmos a utilizar termos em inglês, porque mais à frente vocês vão perceber que existem línguas sagradas e cada palavra tem uma frequência de vibração específica e que raramente nós, ao mudarmos de língua para língua, essa frequência de vibração se mantém. Então, muitas vezes é importante nós mantermos numa frequência em que nós falamos, sobretudo porque essa frequência permite fazer melhores manifestações físicas que outras línguas. Às vezes utilizamos outras línguas, sobretudo para que tenham um efeito de entrar em transe e não realmente um efeito mágico que a gente espera. Pronto, os deuses menores ou deuses forma, o que é que eles são? Primeiro eles não criam almas, antes que alguém pense nisso. Os deuses menores são entidades forma. E estas entidades forma, eles foram criados pelo ser humano. Não diretamente criados, o termo mais correto seria dizer que eles foram nomeados pelo ser humano. Quero que vocês façam uma viagem mental que é mais fácil perceberem o que eu quero dizer. Imaginem que há muitos séculos atrás existia um povo e esse povo tinha alguém que era extremamente cruel para com eles. E estava numa casa e houve um relâmpago que caiu e matou essa pessoa. Essas pessoas estavam à volta, pensaram que existia ali aquele relâmpago, era uma força divina. Ou
seja, provavelmente salvou-os de alguma coisa. E passou a acreditar que o relâmpago era a força de uma divindade. E então começou a atribuir características a essa divindade. Começou à procura de mais características dessa divindade. Quando ouvia os relâmpagos a bater, então ele pensava que era a bigorna a fazer os relâmpagos. Estas são características que, quando o ser humano começa a juntar informações sobre algo, e começamos a criar uma forma. E então esses deuses nasceram a partir daí. Eles realmente existia aquela força, e quando o ser humano se juntou, acreditando várias pessoas naquilo, naquela consistência, porque depois foi-lhe adicionando outros fatores, como os filhos, como quem eram os seus pais, o que viveu, tudo isso deu uma enorme energia a essas entidades. Depois começaram a parte de entregar ofrendas, e essa entidade veio para o plano de existência. Ou seja, o ser humano, como é que ele criou? O ser humano criou porque é parte da fonte de tudo que existe. O ser humano tem alma, ou parte da alma original. Se virmos a alma original como um grande oceano, o ser humano é um copo d'água. Feito isso, é só mesmo para explicar assim bastante simples, porque depois vamos à frente entrar mais nessa parte. Quem quiser melhor saber isso, que é mais fácil do que eu estar aqui a explicar mais, podem ler o livro Iniciação ao Hermetismo e podem ler o curso de Magia de J.R. Brão. São ambos livros que podem ser encontrados na internet de forma gratuita e aí conseguem perceber o que eu estou aqui a tentar explicar de uma forma bastante simples. Eu escolhi o nome Thor e Zeus porque são dois deuses que estão ligados aos relâmpagos e então é fácil perceberem o que eu quero dizer. Pronto, um abraço forte e vemo-nos amanhã no próximo episódio.